Hora de conversar com Juliana Rosa. Mundo em alerta com as medidas do governo Donald Trump. Como eu disse mais cedo para o Barão, de tédio não morreremos nessa semana, né, Ju? Bom dia para você. Pois é, acho que pelos próximos 4 anos, viu, Megali, com o governo Trump, tem muita novidade, né, o tempo todo. Bom dia para Mas é você, que para Carla. agora é a gente que tá lá meio que no olho do furacão, né? Eu falei mais cedo, as agências, os bancos, o Bradesco, a Moody's já estão projetando sobretaxa para os produtos brasileiros nos Estados Unidos. Será que isso será uma realidade? Essa é a grande expectativa, viu, Megali? A questão é qual é o tamanho dessa barreira tarifária que os Estados Unidos vão colocar, e quando. Mas os cálculos já estão saindo de impacto aqui no Brasil e no mundo todo. Bom dia, que estava falando aí para a Carlinha, para a Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. Então, o que está acontecendo nesse momento, Megali, é um mundo que está com as barbas de molho. Está todo mundo naquela situação apreensiva, aguardando para ver o quanto que o Donald Trump vai aplicar na prática daquilo que ele vem falando. Qual é o tamanho das barreiras tarifárias e qual é o timing também de aplicação. Porque para a China, o que ele vem sinalizando é que vai sentar para negociar, mas os cálculos já mostram, tem um estudo do Centro de Estudos de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que se os Estados Unidos implementarem a tarifa de importação da ordem de 60% sobre as exportações chinesas e cerca de 20% das exportações para o resto do mundo, que vai ter um abalo muito forte no comércio internacional. Em que pese aí o cenário externo, o que se olha nesse momento é o quanto que o Brasil ele seria afetado na prática. De uma maneira global, uma barreira tarifária forte pode levar a um crescimento menor do mundo, principalmente do nosso principal parceiro comercial, que é a China. A Fundação Getúlio Vargas calcula uma perda do PIB chinês em torno de 0,53% e do PIB, inclusive, dos Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, com uma queda até maior do que da China, de 0,68%. É até interessante, né, a gente pensar que quando os Estados Unidos resolvem se desconectar do mundo, virar as costas e falar, olha, a gente agora só está pensando na gente e não estou nem aí para o resto do mundo, é como se eles falassem, olha, a gente é grande o suficiente para o mundo todo, se a gente for melhor, quanto melhor a gente estiver, quanto mais a gente crescer, vai ser bom para o mundo todo. Mas o que os números mostram é que os Estados Unidos podem não crescer. Os Estados Unidos podem ter mais inflação. Num curto prazo, ele pode crescer com os estímulos, com os gastos, com redução de impostos, mas que isso gera inflação, juro alto e que não é sustentável do ponto de vista do crescimento dos Estados Unidos. Aqui para o Brasil, o Trump falou já, né, naquela frase que repercutiu muito, que o Brasil e a América Latina, enfim, são insignificantes, né? Praticamente falou isso, que é muito mais importante para a gente os Estados Unidos do que o contrário. A gente sabe disso, mas essa arrogância, ela vem desse papel que os Estados Unidos se veem como alguém que é muito grande e que pode fazer o que eles quiserem. E para o Brasil, os Estados Unidos olham para o Brasil, primeiro que eles estão, enfim, não dá nem para comparar, né, o tamanho, mas eles inclusive estão em vantagem. A balança comercial ela é superavitária para os Estados Unidos em 2024. E os produtos que eram mais sensíveis já foram sobretaxados. Vamos lembrar que o aço e o alumínio do Brasil, eles foram sobretaxados no governo Trump 1 e até hoje essas tarifas, elas são válidas. O governo brasileiro, o país paga mais imposto para poder exportar os produtos que incomodam mais ali em termos de competição, que é o aço e alumínio. Agora, a preocupação agora é que a gente não está entre os primeiros da fila para sermos sobretaxados. Está muito claro ali que o alvo principal é China, México e Canadá, mas há esses cálculos que o mundo todo sofra algum tipo de sobretaxa. E isso vai ser muito ruim para o Brasil, porque, embora a gente exporte pouco produto industrial, manufaturado,
80% dos produtos que o Brasil exportou no ano passado, 80% dos produtos da indústria foram para os Estados Unidos. Então, é muita coisa, principalmente os aviões da Embraer e máquinas e equipamentos voltados para a construção civil. E aí, Megali, esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Negócios Globais, mostra que, se por um lado o agronegócio brasileiro pode aumentar a exportação para a China, por exemplo, em torno de 10%, a exportação de produtos da indústria pode cair na mesma proporção, em torno de 10%. Então, isso é um baque muito forte para a indústria que já exporta pouco, mas que tem nos Estados Unidos ser o principal mercado para poder vender os produtos. Então, nesse momento, Megali, há essa apreensão, né, de o quanto que a gente pode ser sobretaxado, o quanto que isso pode atrapalhar a nós diretamente. O que os estudiosos ali do Centro de Negócios da FGV me disseram é que o Brasil pode fazer nesse momento é aproveitar que os países estão querendo procurar planos B, C, D, para poder minimizar os impactos que eles já esperam sofrer com perdas com o comércio com os Estados Unidos. Então, seria a hora do Brasil já, inclusive, se aproveitou, a Europa ficou interessada em fechar o acordo com o Mercosul no final do ano passado, justamente olhando para esse movimento, que precisava encontrar outras formas de minimizar perdas com os Estados Unidos. A gente tem um acordo com o México, por exemplo, mas só para o setor automotivo. Poderíamos ampliar esse acordo com o México. Temos um acordo já fechado com o Canadá, que não foi implementado. Então, todo o cenário complexo tem desafios e oportunidades. Então, o Brasil tem que saber, nesse cenário adverso, tentar se beneficiar ou também tentar minimizar seus impactos, que certamente chegarão. Ô, Ju, isso no momento em que a indústria, não vou dizer, ensaiou uma recuperação, né? Teve números mais positivos em 2020, deu um suspiro, né? Então, deu oi, tô vivo, tô aqui, criei alguns empregos, dei alguns saltinhos para frente. Seria uma péssima notícia para esse projeto de reindustrialização do Brasil. Certamente, Megali. Você vê, né, 80% das exportações da indústria foram para os Estados Unidos, então não é pouca coisa. A gente exporta pouco, mas não é um volume em relação à proporção do que se exporta hoje no Brasil, insignificante. E a gente tem também, até como comparar o que está acontecendo hoje na economia brasileira, inclusive, com o que o Trump está propondo para a economia americana, no sentido de, no curto prazo, a economia americana ela provavelmente vai crescer, porque o governo vai cortar impostos das empresas, vai fazer uma série de incentivos locais para poder proporcionar o crescimento, mas o que os analistas estão vendo é que não é um crescimento que parece sustentável, que é a discussão aqui no Brasil, né? Eles estão lá nos Estados Unidos também com uma dívida que está crescendo muito e que isso tende a gerar mais inflação, mais juros, e isso acaba não sustentando um crescimento forte ao longo dos anos, que é exatamente a mesma discussão que se tem no Brasil, né? Você faz um incentivo, cresce muito num curto prazo e depois não tem capacidade para sustentar. Então, o Brasil tem o desafio, nesse cenário internacional bastante complexo e tenso, para dizer o mínimo, né, no governo Trump, e também com a perspectiva de um dólar que provavelmente não vai cair mais abaixo de 6, e se vai subir ainda mais do que está nesse momento, ninguém sabe, porque vai depender ainda dessas medidas que já foram inicialmente agora começando a sair do papel, o quanto que vai sair do papel, qual é a proporção, e isso ainda tem impacto de estressar ainda mais o dólar. E dólar é lenha para a inflação, já a gente vem falando isso aqui no Brasil, né? Então você vê o cenário complexo e adverso que a gente enfrenta nesse momento, acompanhando aí todos os detalhes que ainda certamente virão dessa política dos Estados Unidos. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã neste mesmo horário. Boa quarta-feira para você, Ju. Até.